vocês estão? Hoje é um culto de família. Família é um projeto de Deus, é algo que foi constituído pela vontade e coração de Deus, e nós temos que cada dia mais preservar isso em nossas vidas. Infelizmente, no século em que nós estamos vivendo, estão desconstruindo o conceito familiar, principalmente a figura paterna. Mas Deus, Ele é o mesmo, de ontem, de hoje e eternamente. Amém? Baixa só um pouquinho o teclado aí. Lucas, capítulo de número 19. Uma palavra bastante conhecida de todos nós outros. E uma palavra bastante enriquecedora para aqueles que querem verdadeiramente buscar a Jesus Cristo. É o terceiro livro entre os 4 evangelhos. Amém? O evangelho de Lucas é conhecido como, louvado seja Deus, cartas paulinas. Se eu estiver errado, me corrija, porque Lucas foi moço de Paulo, assim como Marcos, segundo livro do Novo Testamento, são cartas petrinas, porque ele foi moço de Pedro. E se você olhar os detalhes e riquezas de palavras escritas, o livro de Lucas ele é bem mais enriquecedor, porque tanto ele como o apóstolo Paulo, ambos eram formados. Diferente de Pedro e Marcos, que não tinham formação, mas eram homens de Deus. Amém? O livro de Mateus, Marcos e Lucas são livros que têm as mesmas ideias, as mesmas instruções, ou melhor dizendo, os mesmos conhecimentos da genealogia de Jesus e de coisas que aconteceram naquele período. Por isso que elas são chamadas, ou são chamados de livros sinópticos. Livros sinópticos têm as mesmas ideias. Difere tão somente do livro de João, que além desse livro ele tem mais os seus livros e o livro apocalíptico. João, ele difere-se desses livros, porque ele também é o único que relata só 7 milagres de Jesus, diferente dos outros. Amém? Então, essa passagem em Jericó de Jesus não foi uma passagem aleatória. Assim como a passagem de Jesus em nossas vidas, ela não é uma passagem aleatória, ou seja, uma passagem a troco de nada. Jesus, ele não ia para nenhum lugar aleatoriamente. Ele não ia para nenhum lugar, ou seja, eu fui ali porque eu fui. Não. Jesus sempre ele tem planos na vida do homem, na minha e na sua. E não era diferente naquela época. Propositalmente Jesus entra naquela Jericó, né? Hoje tem 2 Jericós, a Jericó mais velha e a Jericó nova. Segundo os historiadores, a Jericó velha, ela fica bem mais abaixo do que a nova. E naquela época Jesus passou por aquela cidade, e ele está passando por aqui também nesta noite. E quando Jesus passa, o milagre ele acontece. Seja ele um milagre de conversão, seja ele um milagre de cura, seja ele um milagre de transformação. Eu não sei de que forma o milagre acontece, mas aonde Jesus está, o milagre acontece. Ou melhor dizendo, aonde Jesus passa, o milagre acontece. Amém? Eu vou ler todo o texto, que são de 10 versículos, mas eu quero aqui, antes de ler, deixar 3 frases que Jesus citou nesse texto, e vou ler, que está no versículo 5, parte B. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Capítulo de número 9. Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. E capítulo, ou melhor dizendo, versículo 10, porque o Filho do Homem
veio buscar e salvar os que se havia perdido. O tema dessa pregação é: Deus desce graça sobre a sua família. E vamos entender por quê. Agora vamos ler capítulo 19, versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo depois isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado, eu restituo quadruplicadamente mais. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aí mesmo onde você está, considere a sua Bíblia aberta, reclina um pouco sua cabeça e vamos orar. Meu Deus e meu eterno Pai, a Ti mais uma vez rendemos graças e louvores. Pedimos ao Senhor nesta noite que tire tudo de nós, mas não tire a Tua essência, não tire a Tua presença, não tire a Tua graça. Derrama a Tua graça sobre minha casa, sobre minha família, sobre a casa de cada uma dessas pessoas que aqui estão e também de vossas famílias. Meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai, preencher os nossos corações vazios com a Tua palavra enriquecedora, para que possamos a cada dia mais andar diligentemente na Tua presença e alcançarmos do Senhor uma palavra, meu Deus, que ela seja uma palavra de verdade, uma palavra que alcance o coração daquele que verdadeiramente vive para o Senhor e com o Senhor, independentemente do Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha fazer com que eu venha desaparecer completamente, e que o Senhor venha aparecer, e que a Tua palavra faça, meu Pai, jus para aquilo que ela for pregada no coração desse homem e desta mulher, que não saiam daqui com os mesmos costumes, e os mesmos hábitos, que nós venhamos mudar em nome de Jesus o nosso entendimento acerca do Senhor, que é maior do que todos nós, em nome de Jesus, amém? Amados, antes de eu pegar aqui alguns pontos, Zaqueu era um cobrador de impostos, cobrava do seu povo, da sua terra natal, para outra nação, e ele era muito rico. E Zaqueu não era um qualquer cobrador de impostos, ele era um dos principais, e muitas vezes era cobrado indevidamente impostos daquele povo. E Zaqueu, assim como os outros publicanos, eram odiados pelaquela nação. Então, quando Jesus ele se depara ali no meio daquele povo, ou perante aquele povo, Zaqueu, ele encheu seu coração de esperança, queria ver quem era Jesus, ele queria saber quem era Jesus, porque há muito ele ouvia falar de Jesus, só que havia alguns empecilhos, algumas dificuldades para que Zaqueu chegasse próximo de Jesus, diferente nos dias de hoje, que nós encontramos portas de templos e cenáculos abertos para que possamos estar diante de Jesus. Naquela época, Jesus fisicamente era bastante cobiçado e cobrado pela presença dele na vida de muitas pessoas. E quando Zaqueu chegou a saber que Jesus estava ali, ele sabia que o dinheiro que ele tinha não podia fazer com que Jesus viesse à tua presença, porque ele sabia que Jesus não se dava ao dinheiro, não era ambicioso nem ganancioso, e Jesus não veio para roubar ninguém e nem para defraudar ninguém. Jesus veio para curar, para salvar, para mudar a vida de pessoas, e ele sabia que ele não podia por esse meio chegar a Jesus, e também não sabia ele que por outros meios, pedindo pessoas ou as pessoas que ajudassem que ele chegasse a Jesus, porque ele era baixo, ele era pequeno. Além de ele ser pequeno, uma grande multidão se aglomerava próximo de Jesus. E o que acontecia? O que é que eu posso fazer? O que é que eu tenho que fazer para encontrar Jesus? O que é que eu devo fazer? Zaqueu, ele tinha tudo,
mas naquele momento ele entendeu que ele não tinha absolutamente nada. Muitas vezes nós julgamos ser alguma coisa e nós na realidade não somos nada. E a Bíblia vai falar, ele era muito rico a ponto de dizer que vendia os seus bens, dividia com os pobres e dava 4 vezes mais, tudo que ele, se tivesse porventura defraudado alguém. Ele não estipulou valores, ele disse ao Senhor: tudo que eu porventura roubei alguém, ou defraudei alguém, ou se porventura eu subornei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, porque eu tenho dinheiro para isso, eu tenho condições para isso. Nós vamos chegar lá, mas e falta algo em mim que eu não consigo comprar com o meu dinheiro, que é a tua presença, que é a tua essência, que é o teu ser. Eu vejo tantas pessoas, já vi cantores, já vi atores, já vi várias pessoas do meio artístico em momentos nas suas vidas e dizer assim em redes sociais que sente um vazio tremendo, que tem dinheiro, tem tudo, mas não sabe que vazio é aquele. Ele sabe, porque todos nós sabemos que o único que pode suprir as nossas necessidades chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E em um determinado momento da vida do homem mais rico do mundo, da mulher mais rica do mundo, ele vai ver que todo o dinheiro que ele tem, que toda a riqueza que ele tem, perante a Jesus, perante ao nosso Yahvé, ao nosso Deus Todo-Poderoso, torna-se anátema. Então, algumas dificuldades nas nossas vidas para que nós possamos encontrar Jesus, diferente, claro, daqui que é colocado na vida de Zaqueu. E nós muitas vezes não entendemos isso, mas acontece assim como aconteceu na vida dele. Eu não sei o que te impede de você ser íntimo de Jesus. Eu não sei o que te impede de Jesus não ir à sua casa. Eu não sei o que te impede de você se tornar amigo de Jesus, mas você sabe o que é. Zaqueu sabia o que era, a ponto de ele chegar e dizer a Jesus essas palavras que nós vamos aqui repetir, porque ele entendia que tudo que eu tenho, as minhas amizades, as minhas riquezas diante do Senhor, segundo o que eu ouvi do Senhor, é absolutamente nada. Então, no versículo 1, lê comigo as dificuldades de Zaqueu. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Esse homem era principais dos publicanos e era rico, um empecilho, porque geralmente quem tem dinheiro não liga para essas coisas de evangelho, de Jesus, de receber Jesus como Senhor e Salvador, de ter Jesus em sua vida. Era um dos empecilhos, e ele procurava, versículo 3, ver quem era, mas não podia por causa da multidão. Outro empecilho. A multidão muitas vezes ela impede que você alcance Jesus na sua vida. De que forma? Muitas vezes você está badalado, você está com muita amizade, você está com muitas pessoas, você está com muita gente nas suas redes sociais, você está com muita gente no seu Instagram, no seu Facebook, a ponto de você esquecer que você é solitário se Jesus não estiver contigo. Então, mas o empecilho era aquela multidão. Muitas vezes os seus amigos, muitas vezes as suas amigas, muitas vezes as pessoas que se aglomeram próximo de você ou diante de você, atrapalha a sua vida espiritual. Pode trazer alegria carnal, pode trazer alegria momentânea, pode trazer alegria por um tempo, mas aquele que traz alegria eterna, ele se chama Jesus Cristo de Nazaré, e ele não divide a glória dele com ninguém. Então a multidão era mais um empecilho, porque ele sabia, vamos para aquele dia, ele sabia que o povo não gostava dele, ele sabia que ninguém abriu o caminho para ele passar, ele sabia que quando ele passasse, alguém ia dar uma cotovelada, alguém empurrar ele ao ladrão. Olha ele aí, o defraudador, o que rouba a gente impostos, esse ladrão da nossa nação, e ainda ladrão corrompido, sai daqui. Mas ele sabia que isso ia acontecer. O que foi que ele fez? Ele olhou para a situação, para a circunstância, e ele percebeu que ele era pequeno. Ele não podia ver Jesus de cima, porque havia pessoas mais altas do que ele. Aí ele disse: o que é que eu vou fazer agora? Quem quer, corre atrás e alcança os seus objetivos. Quem quer Jesus, ele não abandona. Quem quer Jesus, ele não dá as costas. Quem quer Jesus, jamais ele larga de mãos vazias. E o que foi que ele fez? Versículo 4. Foi o que ele fez? Foi o que ele fez no versículo 4? Não, versículo 4. Foi o que ele fez primeiro?
Na minha está dizendo assim, ó, e correndo, não é assim? E correndo adiante, e correndo adiante, ele subiu uma figueira brava, ou seja, adiante teus passos na presença de Jesus. A fila é grande, mas o povo está parado, e se você ficar esperando que aquele povo vá atrás de Jesus, você vai perder teu tempo, que até dentro das igrejas tem pessoas paradas na fila, ele está lá na frente. Então adiante teus passos, porque a figueira é brava, mas não é impossível para que você possa subir para adorar a ele. E quando você conseguir subir na figueira, pode ter certeza que ele vai te enxergar pelo ato que você teve. Não ficou parado, não ficou murmurando, não ficou olhando as circunstâncias, não ficou olhando a quantidade de pessoas, mas antecipou-se à situação. É como a Bíblia diz: seja como a formiga, rebanho de preguiçosos. Toma a dianteira. Para de ficar nessa em casa ligando para pastor, para missionárias, para pastoras, para irmãos da igreja. Irmão, ora por mim aí. Toma a dianteira, vai orar você. Irmão, jejua por mim aí. Toma a dianteira, corre, vai jejuar você. Irmão, eu preciso de uma visita na casa de fulano de tal. Toma a dianteira, vai você. A figueira era brava, mas não era impossível de subir. Porque o que a gente vê muito hoje em dia é os crentes botando impossibilidade para tudo. Não posso, não dá, para mim não dá, para mim dá até aqui, para mim só dá para fazer isso, para mim só dá para fazer aquilo, para mim só dá para chegar até ali. Ele não olhou a circunstância. Ele subiu na figueira. Até hoje tem sicômoros, como são conhecidas em Israel. Essas figueiras são cheias de espinhos. Não é um pé de jaca, um pé de bananeira, um pé de manga, não, tinha espinhos, nego. Então ele, para subir, ele teve que passar por algumas situações adversas. Imagina ele subindo e ai, gritando, ai, pegando aqui, pegando na coxa, pegando no braço, pegando em outro e pegando no peito. Quem é subindo em pé de coqueiro aqui sabe como é. Imagina numa figueira brava. Imagina tudo furando, mas ele não desistiu da sua promessa. Ele disse: se esse Jesus cura, se esse Jesus faz milagre, se esse Jesus transforma água em vinho, se esse Jesus traz o homem da morte para a vida, eu quero conhecer ele. Tem alguém aqui que quer conhecer Jesus nessa noite? Ele quer visitar a tua casa, ele quer visitar a tua família. Tem pessoas que estão na igreja há tempo, não está tendo convívio conjugal legal. Será que não tem algo de errado? Será que não está com o espírito do publicano, Zaqueu, e ainda não se converteu? Tem pessoas que estão dentro de casa, a situação familiar não está tão boa assim. Será que você não entende que Deus quer algo de você, para que Ele possa dar algo dele para você? Versículo 5. Diga: Jesus chegou. Diga comigo: Jesus chegou. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhe para cá, Jesus chegou aqui, mas ele não veio aleatoriamente, como eu disse. Ele chegou porque ele queria te ver. Porque assim como Zaqueu queria ver Jesus, Jesus também parou e olhou para cima e viu Zaqueu em cima da árvore. Ele disse: esse foi o meu propósito. Eu imagino, só estou parafraseando, de estar aqui em Jericó neste dia. Desce, olha o que ele diz. Jesus olhando, chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. Zaqueu, desce depressa, porque hoje vou derramar graça sobre tua casa. Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou tirar o problema da tua casa. Segundo, uma janela aberta de historiadores teológicos diz que Zaqueu era mulher de um marido de uma mulher, chamada Verônica, que era essa mesma mulher que está em Lucas 8,42, a do fluxo de sangue. Segundo historiadores, com ela, eles tinham 4 filhos. Então Jesus não está atrás de você. Não, Jesus não está atrás de você. Jesus não está atrás de você. Porque se ele quisesse dar algo particular a Zaqueu,
ele o abençoaria ali mesmo. Mas o que foi que ele disse? Desce depressa, porque hoje eu quero abençoar a tua família. Desce depressa, porque eu quero pôr a planta dos meus pés dentro da tua casa. Desce depressa, porque a bênção que eu tenho para te dar não é só para você, mas é para os teus entes queridos. E apressando-se, versículo 6, desceu, recebeu alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenham defraudado alguém, restituo quadruplicado ou quadruplicadamente mais. Ou seja, quando você está a ponto de receber uma bênção, a ponto de receber uma promessa, a ponto de conquistar algo de Deus, sempre vão ter esses aqui. Vendo isto, algumas pessoas murmuravam. Tem pessoas que murmuram porque eu dou alguma oportunidade aqui a algumas pessoas. Tem pessoas que murmuram porque eu recebo alguém aqui com os braços abertos. Tem pessoas que murmuram porque o pastor já recebeu aquela pessoa, a pessoa já está nesse estado, já está nesse patamar. Ei, olha para a tua vida, esquece a dos outros. Porque Deus, Ele sabe o que faz, como faz, de que maneira Ele faz. Então, se não chegou ainda à tua porta, espera. Porque o rei Davi disse: esperei. Ele estava contando de algo que ele tinha. Algumas pessoas pronunciam esse Salmo 40 errado. Ele disse: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Ele estava falando de algo que tinha acontecido com ele, e Deus o honrou. Então espera, para que Deus possa te honrar, como honrou o rei Davi, e ele contou a sua vitória. Zaqueu não ligou para a murmuração daquele povo, porque ele estava ouvindo aquilo. Como é que Jesus vai na casa desse homem? Sabe quem é esse aí, Jesus? Esse é aquele ladrão, cobrador de impostos, que é para cobrar 2 denários e cobra 5 denários de cada um de nós. E o Senhor ainda vai para a casa dele? Ele: me arrependo agora, Senhor, em tua presença. Eu mudei o meu conceito, eu não sou mais aquele homem. Se eles estão pensando que eu sou assim, ele se levantou e disse: Senhor, se eis que dou aos pobres metade dos meus bens, não estou mais alogrado a dinheiro. E se eu roubei alguém, eu dou 4 vezes mais tudo que eu dei. Se eles querem ver prova da minha mudança, eu mudei. E se o Senhor me chamou, o Senhor garante. E o Senhor não vai se arrepender com a minha estadia na tua presença. Aleluias. Como é que eu vou receber de Deus? Às vezes, em algumas pessoas, para as igrejas em si, ou cenáculos, templos, e às vezes eu fico observando, e ficam só observando os erros dos irmãos, a postura dos irmãos. Se o irmão se levanta, se o irmão se senta, a cor da saia, a cor da calça, o corte de cabelo, a roupa que está vestido, e esquece que Jesus está passando. Enquanto você está olhando a vida dos outros, Zaqueu estava de olhos fitos. Ele disse: por aqui não dá, tem muita gente, por ali também não dá. Aí tem pessoas olhando a roupa, olhando o corte de cabelo, olhando quem está, olhando. Aí ele pegou por aqui, ó, é aqui. Eu sei que quando ele chegar aqui, eu vou ver. A multidão está lá, olhando a vida de um e de outro. A multidão está lá, percebendo o que não é para perceber. E eu estou aqui. E quando Jesus passou, Jesus olhou a atitude dele e disse: desce. Porque você não se importou com a multidão, porque você não se importou com as circunstâncias, porque você olhou para os seus erros e você agora está transformado. E eu vou fazer muito mais em sua vida. E versículo de número 9, ele disse assim: hoje veio salvação, ou a salvação, a esta casa, pois também este é filho. Nós somos conhecidos como filho de Abraão, por quê? É o nosso pai? É o nosso pai? É o nosso pai? E o que foi que ele mostrou naquele dia ali? Que ele tinha fé, que ele acreditava em Jesus, que ele não duvidava em Jesus. Então Jesus, olhando aquela atitude dele, disse assim: este também, mesmo sendo publicano, é
filho de Abraão, porque olha o que ele fez. Enquanto vocês estão aqui aglomerando em cima de mim, querendo isso e aquilo, ele se antecipou, porque ele já sabia o caminho que eu iria tomar, porque ele não estava olhando para você, não estava olhando para você, não estava olhando para você, mas ele estava olhando para mim, e ele sabe que eu sou o caminho, e no caminho que eu ia passar, ele também sabia, e ele se antecipou. Ou seja, pela fé, sem fé é impossível agradar a Deus. É por isso que tem crente o tempo todo na mesma vida, tem crente o tempo todo na mesma ladainha. Estou na prova o tempo todo, e aí, irmão, estou na prova, e aí, irmão, estou na batalha, e aí, irmão, como a missionária falou aqui nesse instante, será que nunca vai ter uma bonança? Será que o pastor das ovelhas nunca vai te botar em pastos verdejantes? Muda esse conceito de viver com Cristo, igreja. Muda esse conceito. Comece a conhecer Jesus, comece a conhecer o Deus, comece a conhecer o Espírito Santo através da palavra. Como o apóstolo Paulo falou aqui na sua última carta, ou a sua última carta antes da sua morte, lá 2 Timóteo, capítulo 4, como eu preguei na noite de ontem. Que a palavra que nos conserta é doutrinado na religião de Cristo, é doutrinado pela palavra, que nós conhecemos verdadeiramente quem somos nós diante dele, que todos os dias necessitamos dele. A nossa família depende do Senhor. E se só eu na minha casa for evangélico e ninguém mais for, lute por eles, suba na figueira, antecipe aos fatos, faça com que Jesus observe você, para que ele possa enxergar a tua casa. Através da tua vida ele pode enxergar a tua casa, através da tua vida ele pode ver o seu marido, através da tua vida ele pode enxergar a tua esposa, através da vida do marido e da esposa ele pode enxergar os filhos, através da percepção que você tem nele, que ele é o dono do ouro e da prata, ele pode entrar na sua vida financeira, através da tua oração, da tua fé e da tua vontade de crescer com ele. Então não olha para as dificuldades, para as circunstâncias, porque ele sabe do que você precisa, ele sabe o que você está passando, ele conhece as suas lutas, ele está com a bandeja na mão. Está o povo saindo lá do Egito, Deus joga 10 pragas lá no Egito, o povo viu tudo aquilo acontecer, sai do Egito, o homem bota o ser, majestade, ele bota em cima do povo uma cortina de nuvem de dia, de noite uma coluna de fogo, e quando parava era para parar uma tenda, e quando a coluna se deslocava, eles iam o tempo todo, Deus com aquele povo. Quando Deus, só para testar a fé daquele povo, põe ele lá em Pirairote, do lado do Migdol, Baal-Zefon, na frente de Mar Vermelho atrás, os 600 cavaleiros começaram a dizer: por que nos tirou do Egito? Antes deixasse que nós morrêssemos lá, porque lá tem sepulcro à vontade, para que nós pudéssemos ser enterrados lá, para que nós possamos morrer aqui. Aí Moisés vai chorar nos pés do Senhor. Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que atravesse o mar, diga ao povo que ande como estava andando, diga ao povo que marche. E o mar se abriu e o povo passou, porque Deus não é homem que minta. E se ele disse que o povo ia chegar até Canaã eles chegaram, porque não teve Jordão, não teve muralha de Jericó, porque o Deus que promete, ele cumpre. Muitas vezes somos nós que limitamos o poder de Deus. Zaqueu não se julgou ser nada. A diferença financeira dele para Jesus era estupenda, fisicamente falando, principalmente das pessoas que andavam com Jesus. Mas ele não olhou para isso, ele não ficou cogitando, não ficou, tentando julgar. Ele disse: eu vou e pronto. E Jesus no final diz assim: porque o Filho do Homem, que era ele, veio buscar e salvar quem se havia perdido, que era a situação de Zaqueu e de muitos nesta geração de hoje. Mas ele não vai pegar ninguém à força,
Ele não vai puxar ninguém pelos cabelos. Ele não vai entrar pela janela, porque ele não é ladrão e nem salteador. Ele vai esperar a sua boa vontade, para que você entenda que não é Ele que precisa de nós, mas somos nós que precisamos dEle. Então, o primeiro passo tem que partir de mim e tem que partir de você, para que Ele possa fazer em nós uma transformação de vida, e não só em nós, em todos que estão ao nosso redor. Porque naquele dia, vou repetir, Ele não abençoou aquele homem ali como Ele abençoou através da atitude daquela mulher, do fluxo de sangue, como Ele abençoou aquele endemoniado, expulsando aquele demônio, como Ele abençoou o filho da viúva de Naim, trazendo aquele menino, como Ele abençoou dentro do sepulcro também Lázaro. Não, naquele dia Ele colocou em teu coração que Ele ia à casa de Zaqueu. Jesus, para ir em nossa casa, Ele precisa ser convidado. Você tem convidado Ele para entrar em sua casa? Quais são as nossas atitudes dentro da nossa casa, para que Ele se sinta bem em estar em nossa casa? Porque naquele dia, a expressão que Jesus Ele falou, que dá para entender é essa: hoje eu me sinto bem em repousar em tua casa. Hoje eu me sinto bem em estar na tua casa. Hoje há salvação na tua casa. Então, eu vou perguntar de novo: você tem chamado Ele para dentro da sua casa? Você tem convidado Ele para o seio da tua casa? Tem se preocupado, como Ele disse com Marta? Marta, se preocupa com tanta coisa. Quanto mais importante da tua casa está aqui, Marta, que sou eu. Está se preocupando em fazer comida, está se preocupando em arrumar casa, em fazer sala para a gente. Olha, Marta, o que Maria está fazendo aqui. Olha o que estamos fazendo aqui, Marta. Nós estamos nos alimentando da palavra. O que é que você precisa na sua casa? Ah, pastor, uma televisão nova, uma estante nova, uma cama nova. Ah, pastor, eu preciso de um armário novo, uma geladeira nova. Amém. Amém. Mas antes de desejar tudo isso, deseja a presença de Jesus. Porque você pode ter tudo novo. Tudo novo. Pegue bem isso que eu vou falar agora. Mas tudo que você colocar novo em sua casa, um dia vai ficar velho. Mas Ele, se você botar Ele hoje, e se você pudesse, nós pudéssemos, daqui a 1 bilhão de anos, adentrar em nossa casa, Ele estaria lá de novo. Porque Ele não envelhece. Ele é o dono do tempo, Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. Então se preocupa com tudo, amém. Mas se preocupa em trazer Ele para dentro da sua casa, para que possa abençoar tua esposa, teu marido, teu pai, tua mãe, teus irmãos. Então, em nome de Jesus, prepara o teu coração, prepara a tua família, o coração da tua família, para que possam estar servindo a Deus em espírito e em verdade, para que a tua casa não fique essa turbulência. Do que adianta ficarmos vindo para a igreja? Ora, busca, sabe? Se limita a algumas coisas, porque nem tudo convém que nós venhamos fazer, e na nossa casa está tudo de ponta cabeça. Tem que ver o que é que está errado, tem que ver qual é a atitude que você não tomou ainda, que Zaqueu já tomou há mais de 2.500 anos atrás, e você precisa tomar. A dele foi a figueira, a dele foi perder o amor ao dinheiro, a dele foi ter pressa em estar na presença de Jesus. E a sua? Os seus problemas? Quais são os problemas que te impedem a ter uma verdadeira intimidade a ponto de Jesus repousar em tua casa? Como é que está a sua casa? Como é que está a sua família? Começa a despertar para isso, igreja. Começa a descer um pouquinho do salto, sabe? Começa a parar mais de... A não ser que você esteja vendo coisas erradas, aí eu concordo. Mas se num lugar que está ministrando a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor está sendo ministrada com eloquência, esquece de olhar para quem passa na direita, na esquerda, quem está atrás, quem está lá conversando, deixa lá.
Assim como para Zaqueu naquele dia, uma multidão estava ali, ele foi abençoado. Assim como a mulher do fluxo de sangue, uma multidão estava ali, ela foi abençoada. Assim como inúmeros casos aconteceram, que Jesus abençoou uma ou duas ou três pessoas e as demais não foram abençoadas. Assim pode acontecer comigo e com você, se nós dermos lugar a Ele para que Ele possa nos abençoar. Não é certo a gente vir para a igreja. Tudo bem que nós venhamos buscar a nossa salvação, isso é fato, mas tem que ter alguma prova de que Ele verdadeiramente existe. Tem que ter alguma prova de que Ele verdadeiramente muda, transforma, que Ele liberta, que Ele cura. Então isso tem que acontecer conosco, para que nós possamos dar testemunho disso e dizer: olha, Jesus está vivo porque Ele falou comigo hoje, porque eu estava com um problema assim, assim, falei com Ele, Ele resolveu o meu problema, está resolvido. Não é só a salvação, mas é como andar com Ele. E por que andar com Ele? Para que eu possa ser bem-aventurado, para que eu possa alcançar dEle as bem-aventuranças. Eu não quero estar o tempo todo na igreja e vivendo como eu vivi outrora. Não, eu quero mudança de vida. Eu quero mudança de vida na vida da minha esposa. Eu quero mudança de vida na vida dos meus filhos. Eu quero mudança de vida na vida da minha igreja. Eu quero mudança de vida na vida daqueles que estão ao meu redor. Eu quero ver algo para que eu possa, Senhor, testificar a Tua existência perante outras pessoas. Então começa a andar com esse Jesus de corpo, alma e espírito, para que Ele possa mudar a tua história. Não é vir para a igreja por vir. Vir para a igreja por vir, os fariseus também vêm, os lobos também vêm. É vir para a igreja determinado. Vir para a igreja e dizer assim: ó, eu vim para aqui, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vim aqui hoje, aquele problema que eu deixei lá, Senhor, não é meu, é teu, o Senhor vai resolver. Porque eu já me antecipei, já andei com pressa, já subi na figueira, hipoteticamente falando. Agora depende do Senhor me olhar e mandar que eu desça depressa. É momento de mudar isso aqui, ó, mudar a mente de como adorar a Deus, independente das circunstâncias, da forma que você esteja vivendo. Você tem que mudar, para que Deus possa mudar em você aquilo que precisa ser mudado. O primeiro passo é seu, para você ganhar sua família. O primeiro passo é seu, para você ganhar seus filhos. O primeiro passo é seu, para você ganhar sua esposa. O primeiro passo é seu, para você ganhar seu marido. Não depende do pastor, não depende das missionárias, não depende da pastora, não depende de diácono, diaconisa, não depende de você. De você, exclusivamente de você. Se der lugar, verá o milagre de Deus. Fica de pé em nome de Jesus, vamos orar a Ele.